paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais uma oportunidade de poder estar aqui com você e compartilhar com você mais uma porção da palavra do Senhor. E eu quero te convidar, nesse momento, a ler comigo, segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 22 e 23 apenas, que diz assim: Ele respondeu: Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Nós conhecemos bem o contexto, desse versículo aqui, que vai falar do filho de Davi com Betseba, um filho gerado em pecado. Nós sabemos que ali Deus não se agradou da atitude, mesmo sendo Davi um homem segundo o coração de Deus. Deus ele não poupa ninguém. Então, nós sabemos que aqui Davi, quando a criança, quando Natan chega lá e diz para ele, o profeta Natan diz para ele que a criança iria morrer, Davi entra em desespero, em angústia, e Davi vai para os pés do Senhor, porque na realidade Davi conhecia bem o seu Deus, o Deus que ele cria, e ele jejua, ele ora, ele vai para o chão, ele se lamenta diante desse Deus, clamando pela vida da criança, pois era o seu filho. Independente de onde veio aquela criança, Davi queria. O contexto desse versículo 22 e 23, fala exatamente dessa história de pecado do rei Davi. Mas eu não quero me deter no contexto da história, eu quero me deter na postura de Davi após ter entendido o recado, se é que eu posso dizer um recado, mas após ter entendido o poder desse Deus. Quando ele fala, ninguém pode revogar, ninguém pode dizer não é por aí. Então, eu quero me conter nesse contexto aqui do versículo apenas quando os conselheiros de Davi chegam até ele. Mas o senhor estava desesperado, chorando, gamando, enquanto a criança vivia. E a resposta de Davi foi muito contundente, foi muito prática, entendo eu, porque Davi diz, enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei, sim, eu orei, eu pedi, eu clamei a Deus, mas depois que ela morreu, não tinha mais lógica eu continuar chorando, gemendo, pedindo, porque Deus cumpriu o que ele falou. E depois que ele cumpre, tá determinado e ponto final. Davi entende essa postura, esse poder do Deus que ele cria, que ele servia, e ele deixa aqui nesses 2 versículos um grande ensinamento. No finalzinho ele diz, eu com certeza irei a ela, mas ela jamais voltará de lá para cá para encontrar comigo, então não tem lógica eu continuar aqui chorando, gemendo, pedindo por essa criança, pois já foi determinado por Deus o que deveria acontecer. E o que nós podemos aprender com essa palavra, com essa resposta de Davi aos seus conselheiros? Eu trouxe para a minha vida e quero também compartilhar com você que nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Existem situações na minha vida, na sua vida, que nós clamamos, que nós pedimos, que nós realmente colocamos nosso rosto no pó, como ensina a Bíblia, talvez haja esperança. Davi poderia estar vivendo essa situação, talvez Deus ainda pode me ouvir, a criança ainda vive, mas quando Deus dá o veredito, quando Deus bate o martelo, se é que eu posso dizer assim, porque ele é juiz dos juízes, quando Deus dá o veredito final, meu amigo, minha amiga, está dado. É isso que eu entendo aqui
nessa postura de Davi, ensinando aos conselheiros e deixando para nós um grande ensinamento. Enquanto você pode pedir por algo, por alguma situação, por algum problema, alguma dificuldade, peça. Mas depois que Deus já te respondeu, já falou para você que acabou, o que Ele quer é isso, o que Ele determinou é isso, Ele não vai voltar atrás, não. É isso aí que eu tenho para você, Davi. Eu vou tirar essa criança de você. E talvez Deus esteja falando com você nesse momento. Olha, o que eu tenho para você é essa resposta. Essa porta eu fechei e ponto final. Ou essa porta eu abri, mas não é sua, não é para você. Não é você que vai entrar por ela. Essa criança é minha. Eu não vou deixar que você a crie. Deus tem seus meios de falar. E depois que Ele determina... irmã Rose, mas Ele não volta atrás? Não, Deus com certeza, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele pode reverter a história, Ele é poderoso para fazer. Mas o ensinamento desse texto aqui, Davi ensina àqueles conselheiros e a nós também nesse momento, que ele entendeu o poder, a majestade, a autoridade de Deus sobre qualquer situação. Se Ele determinar, está determinado. Davi deixa esse ensinamento para mim e para você. A Bíblia diz que Davi, dali ele se levanta e vai viver a vida dele. E até, coabita novamente com Betseba, e Deus dá a ele um outro filho, que é Salomão, né? Deus dá a ele um filho que foi uma bênção na vida deles, mas aquele ali Deus tirou. Então existem situações em nossas vidas que nós precisamos entender. Senhor, então o Senhor quer desse jeito, então é assim. Então eu vou me levantar e vou viver a minha vida do jeito que o Senhor quer que eu viva. Então eu vou agir da maneira que o Senhor quer que eu haja. Essa é a palavra do Senhor que eu entendi, pautado no versículo 22 e 23 de segundo livro de Samuel, capítulo 12. Essa história triste, mas que nos deixa um grande ensinamento. Que nós possamos guardar no nosso coração esta palavra e entender o sim, o não e o espera de Deus. Sem reclamações, porque a Bíblia diz que Davi, além de levantar e viver a vida dele, Davi adora ao Senhor. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui antes de qualquer coisa ou depois de qualquer situação, para adorarmos ao Senhor, porque Ele é Senhor, Senhor das nossas vidas e sabe o que é melhor e o que deve ser feito. Que Deus te abençoe a sua casa. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo e quando esse vídeo vai chegar até você. Mas quando ele chegar, que você possa entender a voz do Senhor, entender a palavra do Senhor para você. Deus te abençoe de maneira abundante. Amém.